falar de sustentabilidade já é falar de negócios a longo prazo, né? Não dá para falar de negócios a longo prazo se você não fala de sustentabilidade. Então, dentro desse contexto, a área de suprimentos, ela continua, né, como um pilar estratégico, porque é uma área muito transversal. Então, nós atuamos em quase que todas as atividades da área de sustentabilidade. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do MEcast, o podcast do mercado eletrônico, que hoje vai abordar um tema muito interessante, que é o tema de ESG, que está sendo tão discutido aí nos últimos tempos, né? Meu nome é Marcelo Pereira, eu sou consultor especialista em gestão de fornecedores, eu dou apoio para as equipes do mercado eletrônico e também para os clientes, para que eles tirem o melhor proveito das soluções tecnológicas. A gente sabe que as questões ambientais e sociais e também de governança têm sido muito discutidas pelas empresas que estão procurando gerar valor no longo prazo, mas hoje a gente quer dar um foco especial para as questões de ESG desdobradas para a cadeia de suprimentos. E para isso a gente trouxe aqui a Priscila Padilha, ela é superintendente de suprimentos da Hidrovias do Brasil, que é uma empresa que na sua operação já tem uma forte ligação com as questões ambientais e sociais, né? E hoje ela vai trazer um pouquinho de como é que a empresa, e através principalmente aí das práticas, das estratégias de compra, vem percorrendo esse caminho. Priscila, muito prazer, muito bom ter você aqui com a gente, aceitar o nosso convite. E aí eu queria começar você falando um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Obrigada primeiro, Marcelo, pelo convite, obrigada ao Mercado Eletrônico. Bom, eu comecei a minha carreira muito nova, né? Aos 17 anos eu ingressei no mercado formal e nessa época, quando eu tinha acabado de me formar na primeira formação técnica, eu ingressei na área de projetos. E eu não entrei na área de suprimentos, na verdade eu fui tomada por ela. Em pouco tempo eu comecei a chamar fornecedores e fabricantes para negociar especificações e negociar algumas condições diferenciadas para os projetos. E aí meu diretor, na época, me convidou a estruturar uma área de compras dentro dessa pequena empresa. E a partir daí a gente começou a explorar um nicho de negócio que não era explorado ainda. E nós tivemos resultados expressivos na época. Então, desde então, eu venho aí vivendo essa paixão que é viver a área de suprimentos, né? Eu tenho 41 anos, completo esse ano, e esse ano eu completo 23 anos na área de suprimentos. Então, é uma carreira bem longa, né? E, incrivelmente, eu acordo todos os dias sabendo que ainda tem muita coisa a desenvolver e muita coisa a aprender. Eu sou formada em engenharia de produção e me especializei ao longo da minha carreira em engenharia metroferroviária. Fiz um MBA específico na área logística e há 4 anos eu integro aí a bordo da Hidrovias do Brasil. É muito legal. A gente tem acompanhado muito a trajetória da Hidrovias e a gente vê, né, que ela tem já na sua operação um compromisso muito forte aí com a sustentabilidade, né? E aí quando a gente fala de ESG, tem muito aquela questão dos temas materiais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas dando um foco bem grande para a área de suprimentos nessa jornada. Legal. A Hidrovias, ela é uma empresa de soluções logísticas integradas que atua na América do Sul. Então, dentro do contexto dos compromissos a longo prazo de sustentabilidade, a Hidrovias identificou 6 temas materiais. E são eles mudanças climáticas, impactos ambientais, desenvolvimento local e humano, ética e transparência, saúde, segurança e desenvolvimento do colaborador e a cadeia de valor ao qual a área de suprimentos ela é integralmente participante e atuante, né? Dentro da HBSA, a área de suprimentos ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da cadeia de valor. E aí nós podemos dividir essa atuação estratégica em 2 vertentes. Nós temos, primeiro, um grupo de grandes fabricantes e fornecedores, onde nós já temos eles como referência em qualidade, em práticas e atuação sustentável. E um segundo grupo de fornecedores, que são os fornecedores locais, onde aí sim a gente começa a atuar de uma forma a desenvolver os conteúdos locais, a impulsionar o desenvolvimento do comércio local, gerando assim emprego, renda e movimentando a economia das localidades onde a Hidrovias atua.
Lembrando que a Hidrovias tem operações em áreas remotas, né? Exatamente, nós atuamos no Pará, né? Então em Miritituba nós temos uma ETC e em Barcarena um porto seco, um TUP, né? E onde a gente recebe toda a logística hidroviária vindo do ETC até o TUP e daí a gente gera essas exportações. E temos também operação em Santos e no Sul, Paraguai e Uruguai. Muito legal. Bom, a gente sempre que fala em ESG, né, eu acho que as questões das mudanças climáticas são as que sempre geram mais discussão, até pela necessidade e pela urgência delas, né? E eu vi que a Hidrovias gerou lá no seu inventário de emissão de gases de 2020 um trabalho que mostra que ela emitiu 3 vezes menos carbono do que outros modais, né? Isso quando a gente fala em toneladas, né, transportadas, né? Como é que Compras contribuiu aí para esse resultado? Bom, nós temos uma atuação dentro da cadeia de valor que nós funcionamos quase que como uma ponte entre as iniciativas de sustentabilidade e tecnologia, conectando assim os nossos parceiros a esses projetos e a essas iniciativas. Dentro desse grupo de projetos e sustentáveis e tecnologia e inovação, nós temos aí 2 exemplos materializados para trazer para você. O primeiro deles é o nosso empurrador, são os empurradores híbridos de manobra, que são os nossos empurradores elétricos, né? Os primeiros empurradores do mundo, quais já estão operando lá em nossa operação do Norte. E também a gente pode citar o nosso supercomboio, que o supercomboio aumentou em 40% a produção, né, a nossa volume de transporte, de navegação, dentro de uma mesma viagem. Então, nesse lançamento do supercomboio, nós conseguimos operar 70 mil toneladas numa única viagem. Isso representa aproximadamente 1.700 caminhões dentro de uma única embarcação. Impressionante, né? É impressionante. O que substitui, né? É impressionante. E com certeza, quer dizer, suprimentos têm tido um papel muito importante, né? Principalmente quando a gente fala dos problemas da sociedade como um todo, né? Exatamente. Nós temos um programa, Marcelo. No ano passado, nós lançamos o programa chamado Parceiro Sustentável. E dentro desse programa, nós nos dispusemos a captar, desenvolver e homologar um parceiro no Brasil dentro dessas condições mínimas ESG, dentro dessas condições mínimas de sustentabilidade. E esse parceiro, ele ganhou o selo Parceiro Sustentável 1.0 da Hidrovias, né? Foi um programa muito legal, nós realizamos workshops, selecionamos os principais parceiros estratégicos da nossa operação do Brasil, e eles participaram de uma triagem, receberam questionários, planos de ação, e aí, ao final desse projeto, nós conseguimos homologar não um, mas 3 parceiros que ganharam, assim, o nosso selo de parceiro sustentável. Priscila, quando a gente fala em ESG, né, as questões ambientais e sociais, todo mundo entende muito bem do que se trata. Mas o pilar da governança nem sempre não é muito claro para as pessoas. E podia falar um pouquinho de como é que é esse pilar da governança para a Hidrovias? Com certeza. Bom, a governança, ele é um aspecto fundamental na gestão sustentável do negócio. Ele traz uma responsabilização da alta liderança e também gestão de riscos. Dentro da Hidrovias do Brasil, a nossa diretora de sustentabilidade, ela reporta direto para o CEO da nossa companhia. E também participa com um reporte e prestando contas a corpos diretores e ao conselho de administração em fóruns específicos. A Hidrovias dá um passo agora na transparência, publicando o relato integrado, que é um documento público, auditado e que vai ficar disponível para todas as partes interessadas. Priscila, você sabe que sempre na conversa com as empresas, né, quando a gente fala em homologação de fornecedores, sempre tem um olhar para mitigar riscos, um outro para atender normas de compliance da empresa, mas cada vez mais a gente está vendo também incorporado a esse processo o desdobramento das estratégias corporativas como o ESG, né? Como é que a gente junta tudo isso? Como é que a Hidrovias vê todas essas vertentes aí dentro do processo de homologação? Você quase que descreveu o nosso fluxo de processo, porque isso naturalmente acontece quando a gente tem um processo estruturado de captação, cadastro e homologação de fornecedores, onde eles entram por dentro de um processo que vai já triar na entrada dele quais são os riscos e impactos que esse parceiro de negócio, ele apresenta para a companhia dentro das contratações futuras. Então, esse fornecedor, ele recebe uma classificação inicial que coloca ele em tubos diferentes de homologação, onde nós passamos esse workflow pelas
áreas de negócios que são relacionadas e de interesse dessa contratação. Então, nós temos lá validação de SSMA dentro dos critérios ambientais, nós temos aprovação financeira, olhando a saúde financeira desses parceiros, nós temos a área de compliance, validando ética, transparência desses parceiros de negócios, e tudo isso acontece antes da contratação. Esse fornecedor, no segundo momento, ele passa pelas oportunidades de negócios. Então, discutindo os projetos, recebendo as solicitações de participação dentro dos nossos processos de licitação. E aí, a partir do momento em que ele passa a ser um parceiro de negócio com contrato vigente, ele também entra agora num acompanhamento e numa avaliação de performance. E aí, o ESG entra para somar nesse processo, onde além de fazer um controle de riscos, uma mitigação de impactos operacionais, nós também vamos apoiar esse fornecedor, esses parceiros de negócios, no desenvolvimento dos aspectos relacionados à sustentabilidade. Então, nós vamos apoiar que ele tenha condições de participar cada vez mais, de forma muito mais aderente às nossas práticas de sustentabilidade dentro do mercado. Muito legal, ou seja, vocês contribuem no desenvolvimento desses fornecedores ao longo do tempo, né? Essa é a nossa intenção. Não é simplesmente colocar uma barreira dizendo você entra, você não entra, né? Você traz o fornecedor e faz com que ele cresça junto com a Hidrovias, né? É isso, o nosso compromisso em sustentabilidade na nossa cadeia de valor, quando a gente fala de parceiro sustentável, é isso, Marcelo. É apoiar o desenvolvimento desse fornecedor e aí dentro do grupo que ele é pertencente, né? Separando os grandes, os médios e os pequenos fornecedores. Nós temos categorias diferentes de fornecedores. Então, os grandes parceiros, eles já vêm com essa bagagem de aspectos sustentáveis, ambientais, com muito mais robustez e estrutura. Os médios são os fornecedores que a gente literalmente dá as mãos e chama para que eles participem dos nossos interesses em comum, para que eles se desenvolvam e participem cada vez mais. E os pequenos, que são os locais normalmente, nós apoiamos no desenvolvimento, na estruturação, quase que de uma forma consultiva, para que eles estruturem os processos e passem assim a gerar mais recursos, mais faturamentos e abrir, inclusive, as projeções de faturamento dentro das localidades que eles atuam. Um caso que eu acho que você contou outro dia para a gente, não era de uma cozinheira? Como é que é a história? O nosso fornecedor de alimentação do ETC. Esse é um bom exemplo, porque esse parceiro está com a gente desde quando a operação começou e ele passou por esse processo de apoio, estruturação, até que ele passasse a ser um fornecedor vigente contratado da nossa companhia. Legal, né? Muito legal. Incentivando o empreendedorismo, né? Muito legal. Bacana, parabéns. A gente, antes aqui de começar o podcast, né, você sempre contava dos objetivos, né, que você tinha lá, que era digitalizar e transformar a cadeia de suprimento. Você podia falar um pouquinho como é que era o processo antes dessa era digital, né? E os desafios dentro da área de compras na digitalização? Claro, assim, nossos processos, eles eram processos como a maioria das empresas manuais. Então, controles eram feitos de formas descentralizadas, né? Nós não tínhamos uma rastreabilidade de todos os documentos para encontrá-los todos no mesmo ambiente. Isso dependia de um treinamento e uma proximidade muito grande com as pessoas, porque são pessoas e os processos são documentos escritos. Então, passando para a digitalização, nós pudemos contar com uma garantia de centralização e documentação organizada, né? Um workflow de processo muito mais definido dentro do fluxo do nosso próprio processo. A gente também começou a contar com um controle de gestão de demanda dos nossos gestores dentro da área de suprimentos. E isso trouxe para os nossos analistas e para os nossos parceiros também um conforto maior em termos de governança. Porque você passa a contar com uma plataforma que tem as informações todas no ambiente auditado, com logs de registros de acesso, e todos os fornecedores também passam a ter os seus próprios ambientes para acessar essa plataforma e participar dessas oportunidades. Então, a transformação digital dentro da área de suprimentos da nossa companhia, ela passou por várias fases, né? Nós tivemos uma fase de implementação e um detalhamento técnico, onde nós fizemos um blueprint, onde definimos todos os critérios, todas as expectativas relacionadas à entrega desse produto. E aí, depois, nós começamos a trazer isso para testes e para tentar validar se o modelo que a gente definiu dentro do BBP, se ele performaria num ambiente já
de trabalho. E aí a gente contou com a participação de especialistas na área, pessoas bem focadas dentro dessa estrutura. E aí contamos também com um desafio grande em termos de transição cultural, né? Dentro da área de suprimentos, nós tivemos aí uma grande onda para trazer os nossos analistas, os nossos gestores de suprimentos para um trabalho em paralelo. Nós tivemos que fazer as coisas ao mesmo tempo, então o processo acontecia e a transição também de uma plataforma para uma plataforma digital saindo do manual acontecia em paralelo. Então o desafio foi bem grande, mas isso ensinou muito para o nosso grupo em termos de resiliência, de comunicação e de trabalho próximo, além de também trazer já novos insights para a continuidade e para a melhoria do nosso processo daqui para frente. E todo esse processo, como é que ele acabou contribuindo para o desdobramento das estratégias corporativas de ESG dentro da área de suprimentos? Então, quando a gente tira um processo manual e passa para um processo digital, naturalmente, após a estabilização e o maior conforto técnico na utilização desses recursos, o que a gente percebe é que você libera conteúdo intelectual das pessoas. Então, as pessoas que antes tinham que dedicar horas fazendo processos que não geram tanto valor e nem aquela sensação de orgulho e de satisfação, elas passaram a contar com bases já prontas. Porque o processo ele acontece dentro de um ambiente que fica gravado com todos os dashboards, com todas as informações. E aí essas pessoas elas liberam conteúdo intelectual para negociar, para buscar novas oportunidades, para trabalhar em projetos de inovação dentro da própria área e até para buscar alternativas, né, em benchmarking fora da nossa companhia e trazer novas práticas, boas práticas de mercado para a nossa companhia. Pensando, né, de como aplicar melhor essas estratégias de ESG na área de compra. Né? O ESG, ele vem como, assim, é complementar ao que nós fazemos, né? Essa nova fase onde a gente traz a cadeia de valor para olhar o ESG, para olhar a nossa estrutura e as diretrizes da companhia daqui para frente em desenvolvimento dos nossos parceiros, eles são complementares ao trabalho que a gente já fez. Então, eu entendo que é um próximo step desenvolver para mais visões e para mais requisitos e outras atividades dentro das próprias bases que nós já temos hoje, na triagem dos fornecedores e no próprio PROC, umas visões onde a gente consiga captar as informações necessárias, gerar uma base de dados para que a gente consiga apurar do outro lado qual é a evolução em critérios ESG dentro da nossa cadeia de valor. E aí são os mesmos fornecedores. A gente só agrega mais informações. Legal. Então, assim, você tem a tecnologia contribuindo para você liberar o tempo, como você falou, o pessoal podendo dar mais foco nessas questões estratégicas, mas eu acredito que você deve ter tido um desafio grande aí de transformação cultural das pessoas, né? De ter engajamento de compradores, capacitar o pessoal não só para o uso das ferramentas, mas para poder passar a atuar de forma estratégica. Como é que foi isso para vocês? Eu acredito, Marcelo, que de longe a transformação cultural é o maior desafio de todo o processo. Né? Primeiro, nós temos que ter ali uma certeza e um alinhamento muito grande sobre essa transição, sobre os objetivos dessa transição. Isso tem que estar claro. Uma comunicação muito próxima, mas o desafio de transformação cultural, ele transcende ao objetivo fim, porque você precisa aprender a fazer uma nova atividade fazendo uma atividade atual. Então, esse processo ele contou com uma estrutura dedicada de pessoas testando essa plataforma, uma estrutura dedicada para olhar para essa transição digital, mas a nossa gestão da mudança ficou a cargo da liderança, né, da gestão do grupo de suprimentos, e o desafio foi com uma comunicação muito próxima, reuniões periódicas, acompanhamento, muita empatia, trabalhar essa transição cultural e fazer caber tudo. Incluir a dificuldade, incluir o desenvolvimento técnico na utilização, incluir, inclusive, as reclamações que por muitas vezes eram pertinentes para que a gente melhorasse alguma coisa durante o processo de implementação. E o mais incrível desse processo é que esses mesmos analistas que nós precisamos, primeiro, fazer uma triagem e um acompanhamento lado a lado, depois eles passaram a transbordar também esse conhecimento. Então, eles trouxeram os fornecedores também para uma capacitação na plataforma. E isso foi, para mim, a parte mais bonita desse processo, porque
quando eles vestiram a camisa do novo processo digital, quando eles começaram a incorporar isso de uma forma plena para a atividade do dia a dia, os parceiros de negócios também foram convidados para esse treinamento. Então, eu vi muitos analistas chamando grupos ou alguns parceiros para algumas reuniões online para apresentar como é que funcionava a plataforma, como que parceiros locais que muitas vezes nem tinham preparação administrativa ou recursos, acessos à tecnologia, sendo capacitados pelos nossos analistas para começar a usar um produto digital e que traz tanto recurso para qualquer companhia que opere. Muito legal. Ouvindo você falar, fico pensando muito nesse papel de liderança, né? Sim. E agora a gente pode falar um pouquinho, então, para as pessoas, né, que querem aí participar, que desejam ser líderes dentro desses projetos de iniciativas de ESG, né? O que você poderia dar de dica para essas pessoas, para que elas possam ter equipes cada vez mais engajadas nessas questões sociais, ambientais e de governança? Bom, a liderança, ela passa por muitas fases na vida, né, Marcelo? Acho que a gente aprende muito com as pessoas. Então, o líder, ele pode ter uma liderança nata, mas ele se torna um líder melhor à medida que ele é posto à prova, que ele é posto de frente a aprender novas tecnologias, novas metodologias, né? Dentro desse processo inteiro, eu vi muitas transformações dentro da área de suprimentos, do manual para o digital, do tático para o estratégico, e hoje eu vejo um chamado muito grande para que a gente não só ensine e direcione, mas para que a gente tenha um chamado a viver a partir dessas premissas. Eu gosto muito da expressão que o ensinamento, a fala ensina, mas o exemplo arrasta. Então, a partir do exemplo, a gente consegue, como líder, gerar de verdade o verdadeiro impacto na vida das pessoas, de forma genuína, com um pra-quê muito bem estabelecido, trabalhando com o que se gosta, com uma coisa que você acredita, desenvolvendo a cadeia de valor de uma forma a trazer todo mundo para o mesmo direcionamento, olhando para o futuro, olhando para longo prazo, isso para as estruturas, para os parceiros. De uma forma geral, eu acredito muito que a liderança ela é muito mais pelo exemplo até do que pelo direcionamento e fala. Lembra muito aquela expressão, né? Walk the talk, né? Exatamente, é walk the talk. Não adianta só ficar dizendo que eu faço alguma coisa, se no meu dia a dia, até fora da empresa, né? É isso. Eu não me comporto dessa maneira, né? É isso, exatamente. É muito bacana. Bom, ESG, a gente sempre está olhando isso com uma perspectiva de futuro, né? Porque é uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo, né? Como é que estão os planos aí da Hidrovias para o longo prazo, né? E qual que é o papel da área de suprimentos nessa trajetória? Bom, assim, falar de sustentabilidade já é falar de negócios a longo prazo, né? Não dá para falar de negócios a longo prazo se você não fala de sustentabilidade. Então, dentro desse contexto, a área de suprimentos, ela continua, né, como um pilar estratégico, porque é uma área muito transversal. Então, nós atuamos em quase que todas as atividades da área de sustentabilidade. E, principalmente na cadeia de valor, não existe uma aquisição dentro do grupo da Hidrovias que não passe pela área de suprimentos. Então, nós somos a ponte que conecta o parceiro de negócio. A gente tria ele dentro dos critérios ESG, dentro das nossas premissas de cadastro e homologação, e aí a gente conecta ele às oportunidades de negócio, sejam elas de projetos, de sustentação e recurso contínuo para a nossa companhia, ou em projetos de sustentabilidade, como os que a gente está falando aqui agora. Muito legal. Olha, se a gente podia ficar aqui conversando horas e horas sobre esse assunto, principalmente com uma empresa que é tão ligada, né? Muito. Porque falar de ESG, às vezes, uma empresa que não está tão perto das questões sociais do meio ambiente, às vezes fica um pouquinho mais etéreo, mas no caso da Hidrovias, é o dia a dia dela, né? Então, muito bacana a conversa, mas a gente está chegando aqui no final desse episódio do EMECast. Priscila, tem mais algum ponto aí que você queria colocar para fechar essa conversa? Eu gostaria só de agradecer, né? Acho que a gente tem aqui um início de jornada, Marcelo, né? A Hidrovias, ela tem um compromisso de longo prazo e visando muito a neutralidade carbônica, né, na emissão, nós estamos no início dessa jornada. Então, dentro desse contexto, todas as próximas etapas, elas vão ser de aprendizado, de trabalho mútuo e de muita dedicação ainda para que a gente chegue nesse lugar onde a gente deseja, né, olhando a longo prazo, um mundo mais sustentável, relações sustentáveis e parcerias de longo prazo com os nossos fornecedores. Muito legal. Olha, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, né?
trazendo toda a sua experiência, a experiência da Hidrovias. A gente sabe que você tem se destacado muito como uma referência em responsabilidade corporativa. Queria agradecer ao marketing por ter te convidado, acho que não podia ter tido uma melhor escolha, né? E a gente, aqui no Mercado Eletrônico, tem o orgulho de estar contribuindo de alguma forma, também através das soluções tecnológicas do mercado eletrônico, nesse grande desafio de vocês, né? A gente espera aí que os ouvintes tenham aproveitado bastante, se inspirado aqui com as palavras da Priscila, né? E a gente convida vocês a seguir o ME nas redes sociais. É só buscar lá para o Mercado Eletrônico, né? Eles vão ter, inclusive, todo o cronograma dos próximos episódios aqui do MEcast, além de outros conteúdos também relevantes para compradores e para gestores da área de compras. Muito obrigado e até a próxima.